Você já parou para pensar por que os doujutsus transplantados em Naruto não podem ser desativados? Essa é uma daquelas perguntas que parece simples, mas quando você cava fundo, descobre que a resposta envolve mistérios médicos, diferenças de compatibilidade genética e até escolhas de roteiro que o Kishimoto deixou no ar. E hoje a gente vai destrinchar tudo, porque olha só, perguntas como por que o Kakashi nunca conseguiu desativar o Sharingan, por que o Danzo precisava viver com os olhos sempre cobertos, e ainda como o Nagato conseguiu usar o Rinnegan por tanto tempo sem sequer ser um Uchiha. Essas são perguntas que praticamente não têm uma resposta definitiva, mas eu vou esclarecer tudo de uma vez por todas, e essas explicações são a chave para entender como os doujutsus realmente funcionam em Naruto. Então se você ficou curioso ou se você tem dúvida se isso é realmente possível ou não, eu só te peço uma coisa, me fortalece com seu like, se inscreve no canal porque é muito importante e claro, ativa o sininho das notificações para você estar recebendo sempre que sair um vídeo esclarecedor como esse, hein? Eu conto com você. Primeiro vamos ao básico. Em Naruto, o doujutsu não é apenas um olho especial. Os poderes visuais são a manifestação genética do chakra, ou seja, algo que nasce da combinação perfeita entre a energia mental e física. Um Uchiha, por exemplo, tem o Sharingan adormecido dentro dele, e esse poder é despertado em um momento muito específico, seja por um trauma ou por um forte sentimento. Ou seja, o despertar de um doujutsu é algo muito específico dentro de cada clã, e nem sempre a forma que esse doujutsu vai ser despertado vai seguir um padrão de lógica único. E é aí que entra personagens como Kakashi, Nagato, a Oda Névoa e até mesmo o próprio Danzo, que são casos específicos que possuem esse poder visual, mesmo não sendo descendentes, seja do clã Hyuga ou até mesmo do clã Uchiha. Quando pensamos em transplantes de doujutsu em Naruto, o primeiro nome que vem à mente de todos os fãs é claramente o Kakashi Hatake. E no caso dele, o Sharingan ficou permanentemente ativo, e isso traz uma consequência permanente, já que o Kakashi tem o seu chakra drenado o tempo inteiro. Isso é tão marcante e icônico que acabou virando uma verdade absoluta na fandom. Muita gente acredita até hoje que qualquer doujutsu transplantado não pode ser desativado, e por ter essa mentalidade, a grande maioria se prende e acredita que os doujutsus permanecem ativados para sempre. Mas será que essa regra realmente existe dentro da obra de Naruto? E a resposta é claramente não. Se você não acredita, eu vou te mostrar provas concretas, sem me basear em teoria alguma. A primeira coisa que devemos entender é que em nenhum momento dentro da obra de Naruto Shippuden, o Kishimoto deixou especificado ou citado que os doujutsus transplantados não podiam ser desativados. Isso nunca foi uma regra. O problema é que nós pegamos algo que nunca foi dito e usamos aquilo como verdade absoluta, mesmo que a obra tenha mostrado em detalhes que isso na verdade é inconsistente com o que foi mostrado. Como o Kakashi foi o primeiro grande exemplo e ele não conseguia desativar o seu Sharingan, o público generalizou e fixou na mente que essa regra era para todos em Naruto e isso meio que virou um senso comum. Mas quando a gente olha com calma, é explícito que existem sim vários momentos em que doujutsus transplantados foram ativados e desativados normalmente, e isso se aplica também ao Sharingan, e eu tô falando de um caso específico muito parecido com o do Kakashi. Outro exemplo ainda mais direto e interessante é o do Ao da Vila da Névoa. Ele recebeu um Byakugan transplantado, o que já é curioso, porque esse é um doujutsu que normalmente pertence ao clã Hyuga, um clã que ele não faz parte. Mas o mais importante aqui não é só o fato do transplante, e sim como ele lida com o olho. Diferente do Kakashi, cujo Sharingan ficou permanentemente ativado, o Ao é um caso específico completamente contrário. Ao receber o Byakugan, ele consegue ativá-lo e desativá-lo quando ele bem entender. Na verdade, ele passa a maior parte do tempo completamente desativado. Como consequência, ele não consome chakra enquanto não está ativo e ele não prejudica o seu corpo. Isso por si só já quebra a narrativa de que um transplante automaticamente implica em olhos sempre ativados. Quando a O precisa do poder do Byakugan, ele simplesmente faz um selo de mão e nesse mesmo instante, o Byakugan é ativado. Isso só mostra duas coisas bastante importantes. Primeiro, que um transplante de doujutsu pode sim ser controlado, dependendo de como ele é integrado ao corpo do usuário. E segundo,
que o controle do doujutsu não precisa ser inato. O caso do Ao da Névoa desmonta totalmente a ideia de que doujutsus transplantados não podem ser desativados. Claro que o Ao não é o único exemplo aqui desse vídeo, já que eu vou citar tanto exemplos de doujutsus que podem ser desativados e ativados quando o usuário bem entender, quanto outros personagens que simplesmente não conseguem desativar os seus doujutsus. Outro caso interessante aqui a se citar é o próprio Nagato, o famoso usuário do Rinnegan, que recebeu os olhos diretamente do Madara Uchiha. Nagato nunca precisou e nem tentou desativar os seus olhos. Sempre que ele apareceu dentro das telinhas, o seu Rinnegan sempre estava ativo. Isso levantou várias dúvidas entre os fãs. Será que o Rinnegan transplantado simplesmente não pode ser desativado? E a resposta, como sempre, é bem mais complexa do que parece. Primeiro, devemos lembrar que o Nagato não é um ninja médico e nem especialista em transplantes. O que sabemos é que ele recebeu o Rinnegan diretamente do próprio Madara. Mas convenhamos, o Madara não era um ninja médico. Ou seja, ele não tinha um conhecimento avançado como o da própria Tsunade Sakura ou até mesmo do próprio Kabuto. Isso significa que a integração dos olhos ao corpo do Nagato pode ter sido feita de forma bruta, mas funcional. Ou seja, os olhos continuam funcionando perfeitamente, mas o Nagato não tem um controle consciente sobre a ativação ou a desativação do doujutsu. E narrativamente falando, isso até que faz sentido, uma vez que ele manipulava múltiplos corpos e realizava técnicas devastadoras, o que exige sim com que o olho sempre estivesse ativo a todo momento. Agora, se olharmos para o próprio Madara na Quarta Grande Guerra Ninja, temos sim um caso em específico muito diferente. Madara, sendo um verdadeiro Uchiha e mestre do Rinnegan, era meio óbvio que ele conseguiria controlar os seus olhos, mesmo que eles fossem modificados pelo Kabuto. O que a obra nos mostra dentro do próprio mangá é que o Madara podia tanto ativar o seu Rinnegan quanto desativá-lo. Isso só comprova que o controle de um doujutsu não depende apenas do procedimento médico, mas também do domínio de chakra do usuário, da compatibilidade genética e do nível de experiência daquele shinobi. Ou seja, não existe uma regra universal que diga que transplantes visuais não podem ser desativados. O que vimos dentro da obra são circunstâncias individuais, como o caso do Nagato e do próprio Kakashi, e em contrapartida também temos o caso do Madara e do Ao da Névoa. E com todos esses casos já citados, aqui entra outro ponto interessante: a narrativa. O autor Kishimoto pode ter escolhido que o Nagato tivesse olhos sempre ativos para aumentar o impacto visual e a imponência do personagem, sendo ele um vilão que controla múltiplos corpos com os olhos brilhando constantemente. Isso, querendo ou não, passa uma sensação de poder absoluto e inevitabilidade, algo que não teria a mesma força se ele precisasse ficar ativando e desativando o Rinnegan. E se você ainda tem alguma dúvida depois de tudo que foi citado até aqui, eu vou te mostrar um caso muito peculiar. Você se lembra quando Sasuke ficou diante de Danzo Ushimura? Aquela cena foi simplesmente impactante, uma vez que Danzo possuía vários Sharingans implantados em seu braço. Claro, além do lendário olho de Shisui, que estava tampado por uma bandagem. E isso, querendo ou não, lembra muito o Kakashi, que só utilizava o Sharingan depois que ele levantava sua bandana. Mas o caso do Danzo é um pouquinho diferente. Existe uma cena que deixa isso claro de maneira praticamente pedagógica. Quando Sasuke e Danzo se engajam em um confronto de Kenjutsu, vimos que o Sasuke acabou saindo vitorioso naquele momento, mas a batalha ainda não tinha acabado. Em um certo momento em específico, o Danzo simplesmente tira a bandagem que estava sobre o olho de Shisui, e naquele momento, o olho aparece completamente preto e normal, sem nenhum sinal do seu Sharingan. De repente, ouvimos aquela onomatopeia clássica, Fushi, um som inconfundível de um Sharingan sendo ativado. Logo em seguida, o olho brilha em vermelho e os tomoes começam a girar, mostrando que o poder foi ativado diante de todos. Claro que essa cena é um pouco diferente dentro do anime, como a maioria dos fãs acabam assistindo só o anime e não acompanham o mangá, isso meio que acaba passando despercebido, mas sim, o Danzo estava com o Sharingan de Shisui completamente desativado, ou seja, ele possuía sim o controle total sobre os olhos transplantados. Isso desmonta completamente a ideia de que transplantes são sempre ligados ou que não podem ser desativados. E não, esse não é um erro e nem uma falha de roteiro. Essa, na minha opinião,
foi uma escolha narrativa e técnica dentro do universo de Naruto. E aí você pode me perguntar, Emanuel, então por que de tanta confusão em um caso que já foi explicado dentro da obra? E a resposta é bem simples. O caso mais famoso e citado é o do Kakashi Hatake. Ele é o primeiro grande exemplo de um olho transplantado que aparece na obra, e o seu Sharingan fica permanentemente ativo. Isso meio que virou o símbolo do personagem, o ninja copiador, que levanta a bandana e revela um poder oculto em momentos decisivos. Mas se pararmos para analisar, a história permite outras explicações. O transplante do Kakashi foi feito por Rin ainda adolescente e no meio de uma guerra, além de que eles também estavam dentro de uma caverna e sob extrema pressão. A Rin era talentosa, mas ela não tinha muito tempo e nem recursos para fazer aquilo e naquelas condições. Então é plausível que o olho tenha ficado permanentemente ativo, justamente por conta dessa intervenção improvisada. Já no caso do Danzo é tudo diferente. Os procedimentos foram mais planejados, cirúrgicos e controlados. E o mesmo vale para o Ao da Vila da Névoa e o seu Byakugan transplantado. Portanto, o que vimos dentro da obra é uma diferença entre estética narrativa e funcionalidade prática. E o Kishimoto nunca afirmou que doujutsus transplantados precisam ficar sempre ativos. E se você tá me assistindo até aqui é porque você gostou bastante desse conteúdo. E se eu te convenci nesse vídeo, eu só te peço novamente mais uma coisa. Se inscreve no canal e deixa o seu like para estar me fortalecendo. Claro, ativa também o sininho para você estar recebendo mais vídeos como esse. Também hype esse vídeo para ele alcançar mais pessoas. É isso. Pegando carona com o Hiraishin do Minato, eu te espero num próximo vídeo.